Você já ouviu falar no Windows Phone? É, isso mesmo que você ouviu. Eu acho que muitas pessoas aqui não tiveram a oportunidade de conhecer o Windows Phone. Bom, o Windows Phone, como o próprio nome diz, era uma versão do Windows para celular. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar disso. Bom, chega até a ser brincadeira a gente pensar de que uma das maiores marcas de softwares do planeta não tivesse pensado em uma versão mobile para o seu sistema operacional mais famoso, o Windows. Descomplicando um pouco a frase, eu estou falando que existia uma maneira de ter o Windows dentro do seu celular, não dentro de qualquer celular, né? A Microsoft começou a disponibilizar aparelhos rodando o Windows, mas não era o Windows do seu computador, rodando jogos e aquelas coisas todas incríveis, mas na realidade era uma versão bem um pouco mais limitada, mas fazia ligações, SMS, tinha o WhatsApp, Facebook, não tinha o YouTube, mas ainda assim era um celular muito bom. Eu usava até pouco tempo, até ele estragar, mas de qualquer maneira era esse aqui. Só para vocês terem uma breve ideia, este aqui é o Nokia Lumia 640, realmente um dos telefones que roda o Windows 10 Mobile. Bom gente, o que era o Windows 10 Mobile na época era grande novidade, mas ao mesmo tempo não fez muito sucesso, que era uma versão de Windows mais compactada que sincronizava seu computador com seu Xbox e o seu celular, mas não fez muito sucesso. Bom, a ideia agora parece bem moderna, mas ele foi descontinuado e encerrado mais para 2017, quando praticamente todo mundo parou de usar ele. Bom, a ideia parece bem nova, bem interessante, mas ela já é muito antiga, desde a época de 90, mas o auge dela, o início do auge dela começou em 2008. Então, em 2008, a Microsoft começa a lançar o seu primeiro sistema operacional para telefone celular. Ele era bem limitado, tinha pouquíssimo de acesso à internet e estávamos agora evoluindo da época do celular com teclado para a época do touchscreen e ainda usava os celulares com aquelas canetas, sabem? Era chamado de Pocket PC, né? Um mini PC, uma sincronia de dados entre seu computador e o seu celular. Bom, enfim, a ideia foi evoluindo constantemente e a Samsung, a LG e a HTC fizeram parcerias com a Microsoft e começaram a disponibilizar esses aparelhos. Mas a ideia não foi muito para frente, até porque o lançamento do mais novo iPhone e o Android crescendo rapidamente deixaram a Microsoft um pouco ofuscada, fazendo com que ela se concentrasse mais em computadores do que em celulares. Bom, com o passar do tempo, a Microsoft foi perdendo dinheiro e fama e tempo utilizando telefones, mas ainda assim continuou com a ideia. Ele lançou várias versões do Windows, por exemplo, os celulares que vinham com Windows 7.0, um Windows meio sincronizado para o seu computador e com a interface do Windows Vista, ainda com celulares de teclado. E foi evoluindo até o Windows 7.5, Windows 7.8, que foi evoluindo tantas vezes e tão rápido que aconteceram os problemas. As pessoas apostaram muito no Windows e com o tempo ele foi muito atualizado, mas atualizado com uma velocidade extraordinária que você comprava um aparelho hoje e amanhã ele já não servia mais para nada. Bom, o Windows Phone foi perdendo fama e graça por causa disso, e até porque a Google, um dos maiores, vamos dizer, desenvolvedores de aplicativos úteis do momento, estava crescendo constantemente e era a principal rival da Microsoft. E eles tiveram a brilhante ideia de bloquear tudo para o Windows Phone, ou seja, sem Google, sem Facebook, sem todos aqueles aplicativos variados e úteis que todo celular precisava ter, principalmente o e-mail. Se tirar o e-mail de um Windows Phone, já era, não é útil, não precisa usar. Mas ainda assim, alguns desenvolvedores apostaram no Windows Phone. Mas com as constantes atualizações desnecessárias, o Windows Phone caiu bruscamente. Ele era mais visto como um mini PC do que como um mini celular. E ele foi caindo e despencando em vendas fenomenalmente. Até que eles começaram a lançar telefones muito bons, muito incríveis, e eles tinham uma época de quedas, uma época de subidas, enfim, mas de qualquer maneira o Windows Phone nunca fez sucesso. Aqui no Brasil já foi um pouco diferente,
fomos um dos maiores compradores de Windows Phone, mas ainda assim não fez aquele sucesso incrível. Mas agora eu vou explicar para vocês como era o Windows Phone. Bom, o Windows Phone, ele era um sistema baseado nas Live Tiles. O que era Live Tiles? Eram blocos interativos que você tem no seu celular, muito fácil de usar e muito bom. Você tinha suas mensagens e mostrava assim na primeira página, você nem precisava entrar nos seus aplicativos, já estava tudo ali na sua frente, era só olhar. Tinha slides passando das suas fotos, da sua galeria, do seu OneNote e também tinha seu Facebook. Era um pouco limitado na época, mas ainda assim era bem legal. Tinha slides dos seus contatos passando na tela o tempo inteiro e era muito interessante. Mas infelizmente com o tempo o Windows Phone foi parando e foi acabando e... enfim, gente, o Windows Phone não deu certo. Aparentemente agora em 2020 foi lançado uma nova versão de Windows Phone que vem com Windows Pro, Windows 10 Pro e o Android One. Mas isso é tema para o próximo vídeo, vou fazer uma pesquisa rápida para vocês. E aí, você já tinha ouvido falar do Windows Phone? Não? Eu aposto que não, nem eu tinha ouvido falar. Bom, se você gostou do vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui você vai ter conteúdos relacionados à tecnologia, a curiosidades e informações. Muito obrigado e até a próxima!